Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 1º de novembro de 2020, a Igreja celebra neste domingo a solenidade de Todos os Santos. O Evangelho desse dia é tirado do livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Celebrar o Dia de Todos os Santos é uma oportunidade que a Igreja nos oferece para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados por meio do nosso batismo. Todos nós somos chamados a ser santos. Diz Jesus: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Assim, cada um de nós traz dentro de si essa parcela de santidade. Porém, o que ocorre é que muitas vezes nós deixamos sobressair em nós aquele lado que não condiz à santidade. O lado das nossas limitações, das nossas fraquezas. Além disso, o lado da santidade que temos, ele precisa ser exercido, ele precisa ser ampliado, até que todo o nosso ser ele seja então santificado. E alcancemos assim aquilo que muitos de nossos irmãos e irmãs santos, eles já alcançaram. Jesus, ele nos deu o exemplo. Sendo Deus, ele se fez um de nós para que nós nos tornássemos mais santos. Dessa maneira, hoje a palavra de Deus, ela nos impulsiona a revermos esse nosso processo de crescimento rumo a essa santidade. E conhecer um pouco mais também do que significa essa solenidade, bem como a sua importância em toda a Igreja. O Evangelho desse dia de hoje, ele traz os procedimentos, os caminhos, para a santidade. São indicações dos destinatários à santidade e procedimentos de como fazer para atingir essa santidade. É, na verdade, a promulgação da nova lei. A lei que conduzirá os filhos de Deus à santidade. Antes, porém, é preciso romper com as leis opressoras e inverter a ordem das coisas. São, portanto, procedimentos que podemos chamar de revolucionários. A promulgação dessa nova lei tem uma similaridade com a lei mosaica, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e ali ele recebe do Senhor as tábuas da lei. Jesus, ele sobe ao monte, lugar de encontro com Deus, para proclamar as bem-aventuranças. E elas são promulgadas a partir de uma constatação concreta. Ele vê as multidões de necessitados, de desamparados, de gente carente de todos os tipos de bens, inclusive de santidade. É preciso um mundo melhor. E esse mundo só será melhor se as pessoas que nele habitam, se elas também melhorarem. Assim nós temos as bem-aventuranças, que são as recomendações que nos ensinam a sermos santos. Podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos. E elas poderiam ser lidas da seguinte maneira: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente. Vemos assim que está no caminho da santidade todo aquele que cultiva um coração que
não se incha de orgulho, que não se ensoberbece, mas que se mantém humilde, na pobreza de espírito. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante do sofrimento alheio e não descansam enquanto não fizerem algo para diminuí-lo. Estão no caminho da santidade aqueles que são os mansos, aqueles que na mansidão procuram promover o reino de Deus, simbolizado na posse da terra. Estão no caminho da santidade os que se empenham para promover a justiça e que por causa dela eles gastam as suas vidas, como por exemplo os diversos mártires da nossa igreja e tantas pessoas anônimas, que são justas e que lutam pela justiça, não só no passado, mas hoje, no presente, nos dias de hoje ainda. Estão no caminho da santidade aqueles que possuem corações misericordiosos. Quem usa de misericórdia com o seu próximo, este revela a sua parcela de santidade. Assim também estão no caminho da santidade aqueles que têm um coração puro, pois são pessoas de coração puro e jamais desejam o mal para o seu irmão. Eles não agem com segundas intenções ou maliciosamente. No caminho da santidade estão também aqueles que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados de filhos de Deus, diz essa bem-aventurança. Os que por causa da justiça são perseguidos também, esses estão também no caminho da santidade. A justiça ela é o critério fundamental para entrarmos no reino de Deus, de Jesus em diversos momentos, Quem sofre perseguições por causa da palavra de Deus, mas não desiste, este está no caminho da santidade. Enfim, estão no caminho da santidade os que por causa de Jesus, por causa de sua palavra, por causa de suas propostas, esses sofrem injúrias, eles sofrem perseguições, sofrem calúnias de todo o tipo de mal, pois essas pessoas, esses discípulos missionários são dignos de ser chamados de santos e terão a sua grande recompensa nos céus, diz a última das bem-aventuranças. Diante então de tudo isso, fica uma pergunta lá no íntimo do nosso coração: é fácil ser santo? É fácil ser santo? A resposta é não, Não é fácil. Mas também não é impossível. Ela é totalmente possível de Jesus. O apelo de hoje, dessa liturgia, desse domingo de hoje é esse, De que nós, enquanto batizados, enquanto cristãos de verdade, nós devemos nos esforçar dia a dia para sermos santos, porque a santidade é a meta principal da nossa vida, da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho está indicado, basta nós trilharmos este caminho e assim poderemos atingir o objetivo, a meta alvejada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de todos os santos e santas, desça sobre você, desça sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um domingo abençoado na presença do Senhor.